Boa tarde, hoje sexta-feira, 22 de agosto de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Aécio Neves cumpre a agenda de campanha em Natal. Candidato do PSDB poupa Marina e foca ataques em Dilma Rousseff. Vilma de Faria, candidata do PSB ao Senado, é a minha convidada hoje aqui na rodada de entrevista com os candidatos ao Senado da República. Agora no RN Acontece. O candidato à presidência da República pelo PSDB, senador Aécio Neves, cumpriu a agenda de campanha ontem no Rio Grande do Norte. Veja na reportagem. Aécio Neves chegou à capital potiguar no início da tarde desta quinta-feira e o primeiro compromisso político foi uma visita a esta fábrica do Grupo Guararapes de Confecções, uma das maiores da América Latina. Uma indústria que cresceu em solo potiguar e já ganhou o mercado internacional. Os 12 mil funcionários do local receberam o tucano com muita festa. A festa oferecida pelos operários marcou uma das maiores recepções a Aécio Neves na campanha à presidência da República. Era difícil até mesmo achar uma costureira trabalhando. Já as máquinas estavam quase todas encartadas com imagens de Aécio. Encontrar o candidato ficava até mesmo difícil em meio a tantas bandeiras do Brasil. A prosperidade que viu por aqui fez o tucano relembrar o projeto de campanha. O Brasil tem que voltar a crescer, para gerar renda e emprego. A nossa proposta é aquela que vai recuperar a confiança no Brasil para que os investimentos que nos deixaram retornem e o Brasil possa se desenvolver em todas as suas regiões. Logo depois da visita, o PSDBista seguiu para uma coletiva com a imprensa na sede do partido. Aécio relembrou que há exatos 9 dias cancelavam a agenda política em Natal devido ao acidente fatal com o concorrente Eduardo Campos. Não houve como deixar de, chegando aqui hoje, a primeira palavra que nós dissemos quando pousamos aqui, o senador Agripino, foi exatamente essa, da grande tragédia. Ainda durante a coletiva, o candidato tucano aproveitou para alfinetar o programa de governo para estímulo ao consumo, lançado nesta quarta-feira. Tudo que vem estimular o crédito é bem-vindo, mas o governo falhou no que era essencial, porque além da oferta de crédito, que foi a alternativa que o governo buscou desde a crise de 2009, e não é uma alternativa equivocada foi ela vir solitariamente, a ausência de regras que possibilitassem o crescimento do país via investimento é que tem nos levado hoje a esse limite. A agenda política de Aécio Neves prevê ainda nesta semana passagens pelos estados da Paraíba e da Bahia. Em Salvador, ele lançará o programa Nordeste Forte, mostrando quais são os principais eixos de investimentos nessa região, que passam pela questão tributária, pela questão logística, pela questão da inovação, portanto, investimentos em ciência, investimentos em tecnologia e valorização das variadas vocações que essa região tem. Olha, o presidenciável Aécio Neves, do PSDB, deixou clara sua estratégia após a entrada de Marina Silva na corrida eleitoral. Agora, nada de brigar com Marina. O foco de Aécio é o governo da presidente Dilma Rousseff. Ontem, em Natal, como a gente acompanhou na reportagem, o tucano disse que seu adversário é o PT e que está tranquilo com a presença de Marina Silva no lugar de Eduardo Campos, morto há pouco mais de uma semana. Aécio Neves afirmou que sua proposta de gestão é antagônica ao governo que aí está. Ele disse que pretende substituir o perverso aparelhamento da máquina pública para quem produz no Brasil. E provocou Dilma. Disse assim: nós vamos estar no segundo turno, não sei se o PT estará, mas nós estaremos. Por enquanto, Aécio Neves vai deixar a Marina em paz, apesar de estar ameaçado pela presença da ex-senadora, que já aparece em empate técnico com ele na pesquisa do Datafolha e, segundo rumores, já uma certa vantagem em outros institutos de pesquisa. Mesmo assim, o tucano mira no segundo turno. Para vencer Dilma, no hipotético segundo tempo da eleição, Aécio vai precisar dos votos do PSB e vice-versa. Compromisso que já estava sendo costurado
por Eduardo Campos. Portanto, por hora, Marina é poupada e Dilma é o alvo preferencial do candidato do PSDB. Vamos aos destaques dos jornais locais. Nesta sexta-feira, 22 de agosto, a Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: total de devedores no Brasil bate recorde em agosto. O levantamento divulgado ontem pela Serasa Experian mostra que até agosto 57 milhões de brasileiros não conseguiram pagar suas contas em 2014. É muita gente devendo, hein? O Novo Jornal diz aqui na manchete principal: Guararapes para ver Aécio Neves. Aliás, Aécio Neves passar. Em visita ao Rio Grande do Norte, candidato do PSDB é recebido com festa por trabalhadores e promete, se eleito, fazer do aeroporto Aloysio Alves um hub de porte internacional. A gente viu na reportagem da Band. Veja a seguir a entrevista com Vilma de Faria, candidata ao Senado pelo PSB. Eu volto em instantes com a RN Acontece. Vilma de Faria começou sua carreira política como primeira-dama do Estado do Rio Grande do Norte no final da década de 70. Já foi secretária de Estado, deputada federal constituinte, prefeita de Natal e governadora do Estado 2 vezes. Hoje ocupa a vice-prefeitura de Natal. Vilma é candidata pelo PSB, partido que dirige no Rio Grande do Norte, ao Senado da República. Boa tarde, candidata. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Deus. Boa tarde aos telespectadores da Band. Candidata, a senhora vai ter 20 minutos, o tempo reservado a todos os convidados que são candidatos ao Senado esta semana. Vamos marcar o tempo a partir de agora e a primeira questão é a seguinte. A senhora foi governadora e sabe do desequilíbrio nas contas dos entes federados. A União fica com mais de 70% da receita e estados e municípios dividem o resto. Qual é a sua opinião sobre o Pacto Federativo? Olha, tanto eu como o nosso partido também está defendendo um novo pacto federativo para o Brasil, onde nós teríamos uma melhor distribuição dos recursos dos impostos que hoje estão concentrados, como você acabou de dizer, né, na União. E os estados e municípios ficam, né, para fazer investimentos, esperando uma parceria com a União. Muitas vezes de pires na mão. Isso é ruim, porque nós temos, por exemplo, os municípios, com os incentivos dados ano passado pelo governo federal, com relação ao IPI, imposto de renda, nós tivemos, os municípios todos perderam 3,5 bilhões. Para você ter uma ideia. Porque afeta além o de ser pouco, ainda tem a União oferecendo incentivos com recursos dos estados e municípios, que é o único imposto compartilhado. Eis o problema grave que atinge os cidadãos, porque o cidadão mora na cidade, os cidadãos estão todos no estado e todos os programas existentes, inclusive os do governo federal, que são feitos em parceria, toda a parte de manutenção do programa fica com o estado ou com o município. Mas a realidade é que a União não senta conversar com os estados e municípios. Como é que a senhora, em caso de eleição para o Senado, pode contribuir para essa discussão? Eu posso contribuir com a preocupação com uma reforma tributária, que eu acho que a União, nesses últimos anos, que foi um grande erro do governo federal, foi não fazer a reforma tributária. Houve, naturalmente, questões que foram debatidas por regiões diferentes, que queriam um determinado modelo de reforma tributária, enquanto que os que se sentiam prejudicados com a atual reforma tributária, inclusive o Nordeste é prejudicado com a atual reforma tributária, queriam uma mudança e essa mudança acabou não acontecendo, que precisa acontecer. Nós temos que fazer com que esse país seja um país mais igual e é necessário que todas as regiões sejam beneficiadas. Cada um tem que fazer o seu esforço para crescer, para desenvolver, mas é necessário que haja uma melhor distribuição dos recursos e a União não fique com os recursos sozinha, porque hoje, depois que fizemos a Constituinte de 88, nós tínhamos uma situação muito melhor, mas quando começaram a criar as contribuições que não eram compartilhadas com os estados e municípios, a situação realmente se agravou e essa história precisa mudar e só muda com a nova legislação da reforma tributária. Estados como o Rio Grande do Norte são acusados por outros estados
de fomentarem a guerra fiscal. A senhora foi governadora, enfrentou essa questão, precisou dar incentivos para atrair indústria. Como é que a senhora entende essa discussão em torno da guerra fiscal no âmbito de uma reforma tributária? Olha, a guerra fiscal só vai acabar quando houver a reforma tributária, porque não resta hoje, por exemplo, para estados como os estados do Nordeste, essa guerra fiscal que tem que existir, porque você tem a obrigação de gerar empregos e você tem que oferecer incentivos. Se a gente não tivesse os incentivos, por exemplo, do PROAD, que nós, inclusive, quando eu estava no governo, a gente tratou de fazer isso realmente com muita força para gerar mais empregos, se nós não tivéssemos, as empresas sairiam daqui. Como saíram agora no atual governo. Por falta de incentivo, muitas saíram. Então, com este modelo tributário que nós temos hoje, não dá para abrir mão dos incentivos, não dá para abrir mão da guerra fiscal? Não dá para abrir mão desses incentivos que são importantes, porque é uma forma de atrair empresas que podem e devem e estão gerando emprego. Todo o parque têxtil que nós temos aí, a fruticultura irrigada, que, por sinal, nós perdemos muito nesses últimos 4 anos. Empresas que saíram foram para o Ceará, outras foram para Pernambuco. Isso foi muito ruim para o nosso estado, inclusive com relação também ao camarão, que houve um problema grave, que o Estado nem sequer dialogou com essas empresas para mudar essa situação e, portanto, a gente perdeu emprego no mercado formal. Candidata, nesta campanha a senhora vem prometendo o passe livre para todos os estudantes do país. Pergunto, a senhora foi prefeita de Natal, por que é que não estabeleceu o passe livre para os estudantes? Olha, governadora também? É verdade, o passe livre é uma busca hoje dos estudantes que saíram às ruas o ano passado buscando exatamente aquilo que representará para eles uma situação de comodidade e principalmente vai dar apoio à educação. Mas o passe livre era uma reivindicação antes das manifestações. O passe livre, na verdade, tem que ser feito com o apoio da União, porque o município sozinho não pode fazer. O prefeito de Natal, eu estava participando, como vice-prefeita também, apresentou o projeto Passe Livre. E quando nós apresentamos, a gente viu que só teria condições de atender só as escolas municipais. E a gente precisa atender as escolas municipais, estaduais, federais. Então, o passe livre que nós estamos propondo é para atender a todas as escolas públicas do país. E nós vamos trabalhar para que 70% daquilo que for representar despesa com esse investimento importante para a educação, importante para a nossa juventude, seja da União. Se eu não me engano, a proposta já tramita no Senado da República, a proposta do presidente da Casa, Renan Calheiros. Uma proposta que está engavetada, que foi colocada para acalmar os estudantes na época dos movimentos que houve o ano passado. Essa proposta não está tramitando e nós vamos apresentar a nossa proposta, uma proposta que vai ao encontro do interesse dos estudantes e com certeza a gente vai ter mobilização dos estudantes, mobilização da classe política, mobilização daqueles que defendem a educação, porque o passe livre é muito importante para os estudantes brasileiros. Candidata, as manifestações de junho do ano passado demonstraram que a insatisfação popular vai além do passe livre do transporte coletivo. A bronca é geral em relação aos serviços públicos e contra os políticos que estão ou estiveram no poder nos últimos anos. Eu lhe pergunto, com mais de 30 anos de vida pública, a senhora se sente incomodada e alvo das críticas dos jovens que foram às ruas? Olha, veja bem, os estudantes e o povo em geral, todas as categorias de trabalhadores, todos estavam nas ruas pedindo que a educação funcionasse bem, que a saúde funcionasse de verdade, porque hoje há, na verdade, uma falta de prioridade para a saúde. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte a gente vê isso a toda hora. A segurança é o principal problema
não é? É o principal problema que nós estamos vivenciando. Quase que eu não chego aqui porque há uma greve hoje, há um movimento, protesto absoluto dos ônibus. E dos taxistas. Dos taxistas, ontem, dos taxistas, hoje, dos ônibus. Então, é grave hoje a situação de segurança no nosso estado. Agora, você perguntou sobre mim, sobre Vilma. Vilma realmente esteve durante 16 anos e meio no Executivo. Fui a primeira deputada federal do Rio Grande do Norte, fui a primeira prefeita de Natal, fui a primeira governadora. E durante o período em que eu estive no governo, nós tivemos problemas. Quando tivemos problema a respeito, por exemplo, de processo, a gente abriu o governo, a gente não usou o cargo para proteger ninguém, ao contrário, abrimos para tornar transparente qualquer investigação. A senhora fala os processos, denúncias etc. no nosso governo, mas durante todo o período em que eu estive no governo, como prefeita de Natal, bem avaliada, tanto que fui eleita 2, 3 vezes, fui reeleita depois que fui eleita pela segunda vez. Então, fui muito bem avaliada, porque realizamos um trabalho, porque dialogávamos com o povo, porque cumpríamos compromisso, porque não havia crise de autoridade, porque fazíamos um trabalho comandando esse processo e procurando fazer aquilo que nós tínhamos nos comprometido com a população. A senhora acha que há crise de autoridade no Rio Grande do Norte hoje? Hoje há uma crise de autoridade e há uma falta de compromisso, não houve planejamento, não houve definição de prioridades. Hoje os serviços públicos não funcionam, ou quando funcionam, funcionam mal, precariamente, e essa é a história do Rio Grande do Norte, que até salários estão atrasados. Gravíssima a situação. Candidata, nosso tempo, faltam 20 segundos para terminar esse primeiro bloco da entrevista, são 10 minutos em cada bloco. A gente vai para um rápido intervalo e retomamos com o tempo de 10 minutos e 20. Eu vou rápido com o intervalo, volto com a entrevista da candidata ao Senado, Vilma de Faria. Estamos de volta com a entrevista da candidata ao Senado pelo PSB, Vilma de Faria. Vamos marcar o tempo a partir de agora. Qual é a ideia de reforma política que a senhora tem e pretende discutir em caso de eleição para o Senado? Eu acho importante que a reforma política seja realmente aprovada, porque durante muito tempo se falou e os parlamentares têm se comprometido com a reforma política e ela não tem acontecido. É tanto que muitas vezes, deixando de legislar, os parlamentares terminam na justiça, não é, consultando, e termina sendo o TSE que realmente legisla. Baixando normas, regulamentação de última hora, que os partidos, não é, com dúvidas perguntam e tudo mais, por falta de uma reforma política. Então, nós temos que fazer uma reforma política não consultando a população, que eu acho que a consulta à população a gente tem que fazer na medida que a gente estiver trabalhando e debatendo e discutindo nos estados, nas regiões e no Brasil como um todo. Então, a senhora conta um plebiscito aí eu sou da reforma política? Eu acho que não tem por que ter o plebiscito. Eu acho que nós temos que debater com a população, fazendo a democracia direta, que é fundamental, acabando com o financiamento privado de campanha, porque hoje há uma grande preocupação com a questão da corrupção, que pode começar por aí. Então, é necessário exatamente que haja o financiamento público de campanha e que todos tenham os mesmos direitos. Hoje o sistema é misto. Todos os partidos se fortaleçam, não é? Hoje o sistema é misto. Candidata, a senhora é favorável ao financiamento público exclusivo de campanha? Exatamente. O financiamento exclusivo para que nós possamos ter todos os partidos os mesmos direitos. Nós temos hoje também 32 partidos. No Congresso, na Câmara, por exemplo, na Câmara Federal, 22 partidos. É muito partido. Eu acho que essas questões também têm que ser debatidas. Não sou contra a participação dos pequenos partidos, até porque o meu partido também não é um grande partido. Hoje o grande partido é o Partido dos Trabalhadores, né? O maior partido
do que hoje nós temos na Câmara dos Deputados. É a maior bancada, né? Já não é tão grande no Senado, mas Senado é o segundo lugar. É a segunda maior bancada no Senado. Mesmo assim, a senhora é a favor de uma reforma que reduz o número de partidos, é isso? Eu acho que temos que reduzir o número de partidos também. É fundamental para que os partidos sejam mais representativos, que tenham mais compromissos, que sejam mais conhecidos da população, que definam a questão ideológica. Acho fundamental isso. Fala-se muito nessa questão, porque é exemplo da reforma tributária e de outras reformas, a reforma política não é levada a sério. Fala-se muito na convocação de uma constituinte exclusiva, específica para tratar da reforma política. Qual é a opinião da senhora? Eu acho que nós não precisamos de uma constituinte no sentido de só para tratar do assunto político. Se a gente precisar de uma constituinte, acho que não é o momento, a gente vai ter que debater outros problemas, né, que nós temos hoje, embora isso possa ser resolvido pelas emendas constitucionais, como, por exemplo, a questão da saúde. A União só investe 5% de toda a sua arrecadação bruta em saúde. O Estado e o município investem 12% e 15%, respectivamente. E, quer dizer, e pelo menos, de acordo com a legislação. Mas nós estamos hoje vendo estados e municípios investirem mais de 18% só com a saúde. E mesmo assim... E mesmo assim não funciona. Então é necessário que haja maior investimento e que haja divisão. Hoje, o Sistema Único de Saúde, que nós votamos também na Constituinte de 88, toda a assistência básica ficou para que o município assuma, e o município muitas vezes não tem como assumir, não tem condições financeiras de assumir. É fundamental que se veja isso, porque senão você investe só na saúde e não resolve o problema, não dá assistência básica para poder depois seguir para o Estado, que fica com a parte de média e alta complexidade, juntamente com o município, que também faz um pouco da média complexidade, dependendo da autonomia que o município tem em relação à saúde. Eu acho fundamental que coisas como essa sejam resolvidas, assim como a segurança. A segurança, a União só investe 0,5% de toda a sua receita. 0,5%. É muito pouco diante dos graves problemas que o Brasil vive hoje. E a gente está vendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, além do estado também não ter priorizado o investimento na segurança aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem o quê? A gente tem a União investindo muito pouco. Candidata, o atual governo debita na conta de suas administrações boa parte do desequilíbrio financeiro do Rio Grande do Norte. No Senado, como é que a senhora pretende contribuir para o Estado alcançar melhores níveis de desenvolvimento econômico? Primeiro, não pode atribuir à minha administração, porque à medida em que o governo foi iniciando, em 1º de janeiro de 2011, se anunciava que as coisas estariam... Estava tudo ok, os programas estavam todos funcionando. Se tinha falhas, tinha, mas não estava como está hoje, que os programas não funcionam. Mas na época, fecharam as centrais do cidadão, fecharam as centrais do trabalhador, fecharam os programas sociais ligados ao homem do campo, como o programa de desenvolvimento solidário, e assim foi. Então, à medida que os anos iam passando e que o governo dizia que ia melhorar, 2012 vai ser bom, vai dar tudo certo. Aí 2012 foi pior do que 2011. Aí 2013 vai ser melhor, vai se resolver todos os problemas e todos os programas passarão a funcionar, inclusive os programas novos. Os programas novos não apareceram, a situação do Estado foi piorando. E 2014 nem se fala, porque está tudo aí. Não é? Nós estamos, a governadora lhe atribuiu dívidas da ordem de quase R$1 bilhão. A senhora deixou mesmo?
E se por acaso houvesse essa dívida, que foi comprovada, inclusive deputados, inclusive do Partido dos Trabalhadores, mostrou por A mais B que não havia essa dívida, que eles estavam somando com a dívida fundada, que é uma dívida que é paga aos poucos, e que o próprio governo viu que o Estado tinha condições de pedir emprestado recurso, tanto que pediu muitos empréstimos e que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, fizeram inclusive um de quase mais de R$1 bilhão com o Banco Mundial e tudo mais, além de outros. Então não é problema do Estado, é problema de má administração, de falta de prioridades, de falta de planejamento. Tudo isso aconteceu e por isso o Estado está mergulhado na situação que está. É a mesma coisa que aconteceu no município de Natal. Nós não temos ainda os problemas todos resolvidos, mas a situação do município de Natal hoje é outro, na atual gestão que nós estamos aí participando. Candidata, em sua trajetória política, a senhora sempre sustentou um discurso contra os poderosos e sempre combateu os governos do PMDB. Derrotou Garibaldi uma vez e Henrique várias vezes. Sua aliança com esses adversários históricos deu errado em Natal na eleição de 2008, eleição municipal. O que faz crer que a aliança vai dar certo este ano, em 2014? E por que a senhora precisa de Henrique Garibaldi para se eleger senadora? Nós precisamos fazer uma união e por isso nós estamos juntos, exatamente pela situação que o Estado está vivendo hoje. Que nunca o Estado do Rio Grande do Norte viveu uma situação tão difícil, meu caro telespectador, como está vivendo hoje. Você não imagina como o povo sofre e a gente que viaja, que convive, que debate, que discute, que ouve os reclamos da população, sente de perto todo esse drama. Por isso nós resolvemos fazer essa união. Henrique Alves hoje tem uma experiência muito grande no Legislativo, hoje é uma pessoa importante e com o amadurecimento dele e com a competência que ele desenvolveu na Câmara Federal, ele vai exatamente fazer um trabalho no sentido de tirar o Rio Grande do Norte dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Lhe incomoda ser acusada de formar mais uma vez um acordão na política do Rio Grande do Norte? Veja bem, os que estão falando em acordão estavam querendo esse acordão, estavam querendo a união com o PMDB. Aqueles que estão falando em acordão estão incomodados porque não estão aqui, ou estão incomodados porque, na verdade, quiseram o acordo com o PMDB e não deu certo. Não deu certo, mas essa que é a grande realidade. O PT, principalmente, a minha adversária, queria o acordo. E agora ela está chamando de acordão, porque ela não está nesse acordo com o PMDB que ela queria. É isso aí. Eu queria agradecer a candidata Vilma de Faria, que nos concedeu essa entrevista hoje, aqui na rodada de entrevista com os candidatos ao Senado. Obrigado, candidata. Eu que agradeço. Prazer. O RN Acontece vai ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Eu volto na segunda-feira. Até segunda-feira.